Romanos, começamos a nossa nova série de exposição. Você viu exaustivamente nas redes sociais essa semana, né? Então abra, por favor. Iremos ler do verso 1 até o verso 7. Iremos começar essa nova jornada. Que pena que acabou Gênesis. Que alívio que acabou Gênesis. Que venha o Evangelho em Romanos agora. Vamos ler esses primeiros 7 versos. Peço que você acompanhe a leitura com fé, com atenção, em oração, para que Deus fale conosco, tá certo? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar suplicando a bênção de Deus, a sua graça, a sua misericórdia nessa noite, para que Ele fale conosco por meio da sua palavra. Pai bendito, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Muito obrigado por toda a graça que já foi ministrada ao nosso coração durante esse culto, durante essa liturgia. Te pedimos ainda mais, Senhor, porque nós precisamos da tua orientação. Ajuda-nos. Dentro de um texto tão precioso, nós queremos perceber a grandeza e a glória do teu Evangelho. Fala conosco, nos instrui, nos fortalece, nos transforma pela tua palavra, para a tua glória, para a nossa alegria. É no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Unidade é uma das coisas mais importantes e necessárias para a Igreja de Cristo. Quando não estamos em unidade, nos afogamos em conflitos desnecessários. Isso atrapalha a obra e o progresso do trabalho que precisamos desenvolver. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer também que uma igreja que não está unida, ela não vai ser de algum modo bem vista ou bem interpretada por esse mundo. Do contrário, é quando estamos em unidade que o mundo reconhece que foi Cristo que nos enviou. Unidade é coisa muito séria. Portanto, faz necessária a seguinte reflexão: em quais bases a igreja pode ter unidade? Como podemos desenvolvê-la? Qual é o fundamento para o seu estabelecimento? A unidade, ela não pode ser estabelecida por nossas opiniões, por exemplo, acerca dos dons espirituais. Eu já começo com uma polêmica, né? Talvez não aqui, mas de forma geral nós temos essa grande divisão no meio da cristandade, no meio dos cristãos protestantes, evangélicos, tais como nós. Mas existem pessoas que creem na continuidade daqueles que seriam os dons extraordinários, milagres, línguas, sinais, profecias. E outros entendem que esses dons eles não fazem mais parte da vida comum da igreja, ainda que Deus extraordinariamente possa fazer o que Ele quiser, mas isso não é comum. Em cima dessas bases não é possível ter uma unidade tão ampla. Nós iremos nos segmentar a respeito desse assunto. Até mesmo no que diz respeito à salvação, existem pensamentos conflitantes dentro da igreja. Alguns que apontam a soberania de Deus como a causa final e última daqueles que serão salvos. Notadamente,
reformados, calvinistas, presbiterianos e outros irmãos evangélicos, protestantes também, que comungam da nossa fé, mas que depositam na decisão do homem, na responsabilidade do homem, o peso final da sua salvação. Eu não quero sair levantando aqui polêmicas à torta e à direita, eu só estou querendo dizer como esses temas não são suficientes para fazer uma unidade, para promover uma unidade maior que vai além, inclusive, das denominações. Talvez pudéssemos então tentar outra coisa. E o culto? Talvez no que diz respeito ao culto a gente consiga um lugar comum entre todos os irmãos. Bem, as divergências no culto começam até na cor da parede. Cinza, né? Nem preto nem branco, cinza. Uma boa perspectiva. Mas nós temos igrejas mais tradicionais no seu culto, mais contemporâneas, mais avivadas, mais silenciosas. Há uma séria diversidade, estilos de louvor, enfim. Percebe que até no culto há diferenças. Qual seria então a base para a unidade cristã? Que vai além dos nossos muros de denominação. Não é nada que a gente faça. Não é nada que a gente pense. Não é nada que a gente defina. É algo que Deus faz em Cristo. É algo que vem do próprio Deus de forma direta e imediata. O consenso básico e mínimo não está no nosso culto, está naquele que é o objeto do nosso culto. Não está nos nossos dons, mas sim naquele que é o dom de Deus para a humanidade caída e perdida. Não está nas nossas posições organizadas e sistemáticas a respeito da doutrina da salvação. Está no Salvador. A base comum para a igreja cristã é Cristo e o seu Evangelho. Esse pensamento esteve por trás de uma iniciativa que começou lá para as bandas da América do Norte em 2005, capitaneada por dois teólogos bem proeminentes e conhecidos, falecido Tim Keller e D.A. Carson, junto com outros tantos pastores muito sérios. Eles organizaram uma associação de pastores e igrejas chamada de Coalizão pelo Evangelho. E esse movimento tem exatamente esse alvo: trazer a igreja para esse foco e para esse centro. Não que outras opiniões não tivessem a sua importância e o seu lugar, mas o mais importante, o essencial, o núcleo rígido da fé, em que as iniciativas cristãs, em que as igrejas devem se envolver, se unir, é o Evangelho de Jesus Cristo. É interessante que um movimento semelhante acontece com um evento aqui sediado na nossa cidade, né? A consciência cristã tem como lema e mote exatamente Cristo. Mas isso não é uma novidade teológica que é importada para nós. Isso não é um movimento recente. Isso é um resgate. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos esse mesmo princípio. É exatamente essa perspectiva que Paulo vai nos passar na epístola que ele escreve aos Romanos. Essa perspectiva da centralidade do Evangelho como base comum para a vida cristã e unidade entre os irmãos, ela é tão pulsante e tão vibrante que na saudação ela já aparece. Veja, ao longo de toda essa carta, Paulo vai expor o Evangelho e aplicar o Evangelho. É isso que ele vai fazer com essa igreja. Mas na saudação isso já pulsa. Como nós iremos adentrar nessa carta ao longo dos próximos meses, deixa eu dar só uma visão panorâmica dela antes de entrar no texto de hoje, tá certo? Primeiro, que Paulo escreveu essa carta a irmãos que ele não conhecia. Paulo escreveu essa carta diante de uma igreja que surgiu na principal cidade do império, em Roma, mas que não foi fundada por ele e possivelmente por nenhum apóstolo. Olha que interessante. Na capital do império, cristãos comuns, se é que existe isso,
Possivelmente aqueles que vieram do Pentecostes, quando voltaram para a sua terra, fundaram a igreja de Roma. Paulo não teve contato com ela, mas agora ele escreve para se apresentar, escreve para confirmar a teologia deles, por isso que ele faz uma exposição. A exposição mais sistemática do evangelho que você vai encontrar em toda a escritura está em Romanos. Ele consegue desencadear argumentos, ele constrói uma linha de raciocínio muito, muito forte, muito firme. Se quer aprender o evangelho de forma sistemática, é Romanos. Ele confirma a doutrina daqueles irmãos. Ele estimula aqueles irmãos nas aplicações do evangelho. E por fim tem um objetivo missionário. A carta mais robustamente teológica, se podemos dizer, do Novo Testamento, é missionária. O que Deus uniu não separe o homem, né? Teologia e missão andam juntas. Paulo tem um propósito. Ele escreveu isso aqui possivelmente no ano 54 a 58. Ele estava na sua terceira viagem missionária em Corinto. E ele planejava fazer a sua quarta. Ele estava com os olhos na Espanha. Ele queria alcançar a Espanha. Para isso, Roma era fundamental. O apóstolo pensava em passar por Roma, ter Roma como um ponto de apoio, tanto de mantimentos, como de ajuda, de oração e de recursos, para que ele fosse para a Espanha, enviado pela igreja de Roma. No meio disso tudo, percebo o desafio. Ele não conhece essa igreja. Ele precisa conquistar a confiança daqueles irmãos. Ele precisa promover esse senso comum de identidade com ele e com essa causa. Ele vai sacar aqui, carta, o Evangelho. O Evangelho que os une. Não é o conhecimento anterior, não é qualquer relação que eles tenham prévia, porque eles não têm. Não é qualquer tipo de afinidade. Estamos ali com um judeu e um romano. É simplesmente o Evangelho que pode os unir nessa missão. Começaremos a ver a partir de hoje, irmãos, a primeira parte. Do capítulo 1 ao 5, Paulo vai mostrar os pilares da salvação. Ele vai gastar linhas para mostrar como a salvação acontece. Do capítulo 6 até o capítulo 11, um segundo bloco de argumentos, Paulo vai mostrar as engrenagens dessa salvação. Uma vez que somos salvos, como é que ela se desenvolve na nossa vida. Ele vai falar sobre santificação, sobre a obra do Espírito. Ele vai falar de forma ampla sobre o povo de Deus, sobre o destino de Israel. Tudo isso são as engrenagens da salvação. E do capítulo 12 até o capítulo 16, terceira e última parte, ele vai falar das implicações, as aplicações práticas do Evangelho na vida da igreja de Roma e na nossa também. Nessa primeira série, nós iremos focar nos primeiros 5 capítulos. Nós veremos os pilares da salvação. Começamos hoje, começamos agora. Começamos como toda carta começa ou deveria começar: saudação. Só que essa saudação, ela não é meramente uma convenção social. Paulo não faria isso, muito menos o Espírito Santo. Já que ele deixa muito claro a base da sua confiança e a esperança da sua interlocução. Ele espera angariar apoio para a evangelização, para a proclamação do Evangelho. E por isso, nesses 7 versículos iniciais, ele vai nos mostrar por que o Evangelho promove a unidade cristã. Porque somente o Evangelho de Cristo nos une entre nós e com outros irmãos que professam alguns aspectos diferentes de crença e de doutrina. Porque o Evangelho é a base comum para uma coalizão em prol da evangelização, da missão e da adoração nessa terra. Veremos 4 motivos, tá certo? Primeiro, por causa da sua origem, verso 1 e verso 2. Depois, o Evangelho, ele promove a unidade por causa do seu conteúdo, verso 3 e verso 4. Depois veremos que o Evangelho, somente ele promove essa unidade por causa do seu alcance, versos 5 e 6. E por fim, o Evangelho promove unidade cristã por causa dos seus efeitos. Origem, conteúdo, alcance e efeitos. Decore para explicar aos seus filhos quando eles chegarem com um desenho e lhe colocarem no canto da parede, tá certo? Vamos ver cada uma dessas verdades. Primeiro, o Evangelho promove a unidade cristã por causa da sua origem. Versos 1 e 2, eu peço que a igreja me ajude na leitura. Há uma só voz, agora
Por favor. Paulo, coloque-se na situação do apóstolo. Você vai se apresentar para uma igreja que não o conhece. E você precisa de alguma forma contar com a simpatia e com o envolvimento deles. Porque você tem um alvo de uma grande missão que precisa da participação deles. Quais seriam as características que você iria usar nessa sua primeira apresentação? Talvez um currículo vitae. Já participei destes ministérios. Eu fui um líder profícuo nessas áreas. Veja as igrejas que plantei. Veja os países que visitei. Veja os discípulos que fiz. Veja o meu cargo. Bastava esse, né? Apóstolo. Mas o que Paulo nos ensina aqui é que a primeira definição que todos nós devemos ter, se formos fazer um currículo vitae da vida cristã, em primeiro lugar, olha o que ele se define aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo. Se o apóstolo se coloca nessa posição, querido alecrim dourado, porque você espera ter um título mais elevado do que esse? E é claro que nós temos aqui um aspecto ainda mais forte, tá certo? As traduções, elas costumam ser amenas aqui. Talvez por questões culturais, por toda uma carga negativa que tem o termo. Mas a tradução mais literal e mais adequada de doulos não é servo, é escravo. Naquela época, em Roma, havia 1 milhão de habitantes naquela cidade. Você já pensou nisso? Nesse tempo, no primeiro século, 1 milhão de pessoas numa cidade. Hoje nós temos grandes cidades que passam desse coeficiente. Mas naquele tempo, com a infraestrutura, dessa população, estima-se que de 30% a 40% eram escravos. Quase metade, né? Grande parte desses, inclusive, foram alcançados pelo cristianismo. Mas nós temos uma gigante tensão social ali. No meio desse caldeirão, o apóstolo apresenta-se àquela igreja como mais um escravo. Alguém que pertence ao seu Senhor, Jesus Cristo. Nós temos uma nota muito forte aqui de humildade. Não devemos angariar posição. E não devemos ficar nos vangloriando de qualquer cargo que por acaso o Senhor nos dê. Antes, acima de tudo, somos escravos de Cristo. Mas a escravidão aqui, ela já evoca outra coisa, tá certo? Completa sujeição ao propósito do seu Senhor. Paulo não escreve a Roma, primariamente, por seu próprio interesse, por seu próprio desejo. Talvez ele desejasse estar fazendo outra coisa. Quantas vezes no serviço a Deus nós estamos ocupando alguns papéis, fazendo algumas atividades, comparecendo a alguns lugares, que se nós não tivéssemos aquela incumbência, nós não estaríamos ali. Isso faz parte. Paulo já está informando aquela igreja que ele está obedecendo comandos e ordens. É o Senhor que mandou. O Senhor tem um interesse pelaquele povo. O Senhor tem uma agenda para aquela igreja. O Senhor tem uma obra a ser executada. E Paulo é somente mais uma peça disso, assim como os romanos. Ele é um escravo que fala para outros escravos. Inclusive para nós nessa noite. É um escravo falando para outros. Depois disso ele equilibra, tá certo? Ao passo que ele é um servo de Cristo, ou escravo de Cristo, ele também foi chamado para ser apóstolo. Eu acho muito interessante essa ordem. Pense assim. Ele não é um apóstolo que se coloca na posição de servo. Eita, que humilde. Ele é um servo que recebeu como missão ser apóstolo. Apliquemos o mesmo princípio a nós, certo? Quando olhamos para o presbítero Michael, ele não é um presbítero que escolheu ser servo.
Não, ele é um servo. E dentre os servos, Deus separou essa missão. Você vai pastorear o meu rebanho. Isso aplica-se a todos nós. Agora, ele fala sim da sua credencial apostólica. Claro que isso é importante, né? Ele está se apresentando com autoridade, porque essa autoridade envolve o seu ensino. Se ele não fosse apóstolo, que credibilidade teria essa carta? Ele foi chamado para essa missão, anunciar Jesus Cristo, ser um porta-voz de Jesus Cristo. É isso que o apostolado representa. Ele é um servo que tem essa missão. Terceiro lugar, ele vai agora afunilar a sua missão de apóstolo. Separado para o Evangelho de Deus. A ideia aqui é que Deus pegou esse homem, o homem que era proeminente entre os seus. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, um grande pensador do judaísmo. Paulo, como cidadão romano, ele também teve educação helenista, ele tinha ali os princípios gregos, ele vai usar isso muitas vezes. Paulo era um homem esforçado, meticuloso, zeloso. Era proeminente no seu tempo. Só que Deus pegou ele, o fez servo, o fez apóstolo e o separou para uma coisa só: o Evangelho. Por aqui você já consegue perceber, em primeiro lugar, a importância desse Evangelho. Ainda hoje, Deus tem separado pessoas para esse Evangelho. Ele é tão precioso que Deus escolhe pessoas para viver só para anunciar esse Evangelho. Veja como ele é precioso. Mas ao mesmo tempo eu quero chamar a sua atenção para a descrição do Evangelho. O Evangelho é de Deus. Não é de Paulo. Não é de nenhum outro apóstolo. Não é de nenhum irmão de Roma. Não é de ninguém aqui do jardim. Não é do Rodrigo. É de Deus. E só poderia ser de Deus. Quem de nós poderia imaginar uma salvação tão espetacular, em que Deus se faz homem, em que o santo morre pelos injustos, em que o autor da vida padece e triunfa na ressurreição, em que o homem perfeito coloca-se em posição de substituição a pecadores miseráveis como eu e você? Quem poderia imaginar algo assim? Ninguém. Esse Evangelho só pode ter vindo de Deus. Foi a mente totalmente sábia, santa, gloriosa e generosa que elaborou essa salvação. Esse Evangelho vem de Deus. Deus separou Paulo, seu servo, para pregar essa mensagem. A confirmação que esse Evangelho vem de Deus, ele desenvolve um pouco mais no verso 2, tá certo? O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Isso aqui é só o argumento de que não é uma novidade teológica que Paulo está apresentando naquela igreja, como alguns o acusavam de forma dolosa. Diziam, não, Paulo promove uma salvação, uma doutrina nova que vem da pena dele. Nunca foi assim que os nossos pais ensinaram. Nós judeus acreditávamos em outro tipo de salvação que envolvia obediência à lei. Agora esse homem chega com essa novidade. Não, o Evangelho sempre foi prometido. Você estava aqui nas exposições de Gênesis, você sabe. Paulo está argumentando com essa base. Sempre foi o Evangelho. Ele vem de Deus. Por isso todos nós devemos nos submeter. Meus queridos irmãos, quando se trata de opinião de homens, você tem liberdade para avaliar, averiguar, aderir ou não. Até mesmo quando se trata de posições teológicas. Elas vão passar pelo crivo da Escritura. Mas nós não precisamos de adesão cega. Inclusive, não promovemos isso aqui na igreja, tá certo? Alguns irmãos vêm de alguns ambientes que questões não poderiam ser feitas. Questione. A Escritura Sagrada ela vai louvar os de Bereia, porque Paulo falava, elas conferiam. Toda pregação, todo ensino precisa passar pelo escrutínio. Agora veja, de forma muito clara, o que já está posto diante dos nossos olhos é que tem uma mensagem que não se questiona. Tem um princípio que não se discute. Tem uma pregação que você simplesmente se curva e adora. O Evangelho de Jesus Cristo não está posto em discussão. Foi Deus
que escolheu salvar por meio da loucura da pregação. Foi Deus que promoveu, foi Deus que prometeu, foi Deus que executou e foi Deus que apresentou a você e nos apresenta ainda hoje. Portanto, debaixo da autoridade dele, que todos nós nos curvemos. O evangelho não está posto em discussão. Por isso que ele é a base comum. Por isso que é uma autoridade superior. Por isso que presbiterianos, assembleanos, congregacionais, todos devem se curvar diante desse evangelho. A unidade cristã passa por isso. Não é o líder da nossa igreja, não é o pastor da nossa denominação, não é alguém que eu gosto de assistir no YouTube. É Deus, o próprio Deus, que estabeleceu esse evangelho. Por isso que ele é a base comum da unidade cristã. Sua origem está posta. Mas também o evangelho é essa base de unidade por causa do seu conteúdo. Vamos recuar ao verso 2 mais uma vez, só para fins de contextualização, mas eu queria que a igreja lesse agora os versos 2, 3 e 4. Vamos ler todos juntos? O qual foi por Deus o evangelho. Ele tem um lugar de proeminência. Ele é incomparável, ele é base da nossa fé. Não só por sua origem, mas também por seu conteúdo. Não é aquela situação assim, que a gente engole seco, sabe? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus mandou, tá, a gente fica com o evangelho. Se nós pensamos assim é porque nós não conhecemos o evangelho. Quando você abre essa carta, o que você encontra ali é a coisa mais maravilhosa que alguém já pôde ver. Olha o que vai dizer o verso 3. Esse evangelho fala a respeito do seu Filho, Jesus Cristo. Cristo é o conteúdo do evangelho. Talvez você diga, que informação óbvia, pastor. Eu vim aqui à noite para ouvir isso. Nós não tratamos de forma tão óbvia assim tantas vezes. Quantas vezes nós não agimos como se o evangelho dissesse a respeito das minhas necessidades, das coisas que eu quero, das coisas que eu preciso, em primeiro lugar. Quantas vezes não parece que o evangelho é uma mensagem para homens, de homens e sobre homens? O evangelho é sobre Cristo, ele é o conteúdo do evangelho. Há no seu boletim uma frase de Tim Keller. Eu queria que você olhasse comigo agora. Ele vai sumariar basicamente esses versos aqui. Ele diz assim, está lá na parte de reflexão. O evangelho é centrado em Jesus. Ele diz respeito a uma pessoa, não a um conceito. É sobre ele, não sobre nós. Jamais compreenderemos o evangelho enquanto não entendemos que não se trata fundamentalmente de uma mensagem sobre nossa vida, nossos sonhos ou nossas esperanças. Ele fala sobre todas essas coisas e as transforma, mas só porque não é sobre nós. O evangelho é uma proclamação sobre o Filho de Deus, o homem Jesus. O evangelho é sobre Cristo. Esse evangelho, ele foi prometido pelos profetas, verso 2. Nesse verso, Paulo está sumariando toda a doutrina do Antigo Testamento. A nossa confissão de fé, quando fala da teologia do pacto, o assunto da próxima semana, discipulado de novos membros, vai dizer que na antiga aliança, sempre foi o mesmo evangelho que nos salvou. Mas na antiga aliança, Cristo e o seu evangelho era anunciado para nós de forma diversa e até criativa. Tipos, pessoas, Noé, instituições, Páscoa, arca, esses símbolos, esses sinais, tudo isso apontava para o evangelho de Jesus Cristo. O Antigo Testamento tem que ser lido assim. É difícil, mas é fascinante encontrar o evangelho em cada uma dessas figuras, tipos e sombras.
No Novo, no entanto, fica bem mais fácil para o pregador. Ele já está exposto, ele já está claro e ele está escancarado aqui. Paulo começa então falando que esse evangelho foi prometido antes, mas agora nós temos um acesso mais claro à sua mensagem. Verso 3. Com respeito ao seu filho. Aqui nós temos algumas informações que talvez na sua leitura fiquem trucadas. Eu quero não gastar muito tempo com isso, mas eu quero lhe explicar, tá certo? Espero que faça contente. Com respeito a Jesus, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Informação importante aqui. Todo aquele percurso que nós fizemos na liturgia, que o presbítero Guilherme suou a camisa aqui para nos explicar sobre as promessas a Davi, era para que você entendesse isso. Cristo é o rei prometido da linhagem de Davi que vai reinar para sempre. Ele vem dessa família, ele vem dessa linhagem, ele vem dessa descendência. Ele é o rei prometido aos judeus. E tudo isso já era evangelho. Mas eu quero chamar a sua atenção para outro detalhe no verso 3. Com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne. Essa informação é muito importante, tá certo? Ele vai colocar Cristo, Deus, como alguém que se fez carne, que fez parte de uma família, que fez parte de uma descendência, que assumiu de fato corpo e carne. Esse é o aspecto humano do Filho de Deus. Veja que o verso 4 ele vai na direção oposta e complementar. Quando diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Eita, agora foi coisa demais, né? De repente Paulo atirou um bocado de informação teológica. Deixa eu tentar explicar isso de forma simples. A oposição que está sendo descrita aqui, que se opõe, mas ao mesmo tempo complementa, é que, por um lado, esse Cristo do Evangelho, ele se fez homem. Essa é a promessa do Evangelho. Nós teríamos um rei, e um rei que é homem. Por outro lado, ele é designado como Filho de Deus, ou como Deus. Ele é apresentado na ressurreição dos mortos. Com poder, ele é apresentado na ressurreição dos mortos. Até antes da ressurreição, vimos aqui no domingo de manhã, nas perguntas do breve catecismo, olha tudo se conectando. O ministério de Cristo em humilhação. Ele encarna, coloca-se debaixo da lei, vive uma vida de humildade, é ultrajado, vilipendiado, ele vai até a cruz, passa pelos sofrimentos, ele morre e fica debaixo da ira de Deus. Isso tudo é um ministério de humilhação de Cristo, é o Evangelho. Mas o Evangelho também é um momento que ele ressurge dos mortos. É designado publicamente, vindicado como Filho de Deus em poder. E quem fez isso foi o Espírito de Santidade. Essa é uma referência ao Espírito Santo. As Escrituras vai dizer que o Espírito ressuscitou a Cristo. Mas por que o contraste aqui com esse adjetivo, o Espírito de Santidade? Por um lado, Jesus é homem, é carne, padece das nossas limitações, enfermidades e lutas. Mas por outro lado, o Espírito Santo está sobre ele não peca. Ele tem a perfeita santidade, a perfeita retidão. Ele é Deus, ele é santo, ele é puro. E ainda que ele tenha sido tido como injusto na cruz, ele ressuscita. O Espírito de Santidade o arranca da terra e fica exposto que ele é o Santo de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso glorioso Redentor e Salvador. Esse é o Evangelho. O Evangelho fala sobre a vida, a morte, a ressurreição de Cristo. Fala sobre o Cristo que morreu por nós, que ressuscitou e hoje é o nosso Senhor assentado à destra de Deus. Fala do nosso Rei perfeito, fala do nosso vitorioso Redentor, fala do nosso reconciliador, fala daquele que expiou a nossa culpa, fala daquele que é homem, mas é Deus, fala daquele que é leão, mas é cordeiro. Esse é o nosso Cristo. Conhecer esse Evangelho é conhecer esse Cristo, é enxergá-lo com as cores mais lindas e gloriosas que poderia existir. Isso tem que mexer com o teu coração e com a tua alma, inclusive nessa dualidade. Esse é o nosso Cristo. Há um sermão muito conhecido de Jonathan Edwards, no texto que o presbítero leu no início da liturgia. Lá no Apocalipse, quando é anunciado que o leão da tribo de Judá venceu, abriu os selos, e todos olham, de repente só vem o cordeiro. Jonathan Edwards vai dizer que
Cristo, enquanto leão e cordeiro, ele tem uma beleza e uma glória singular para o nosso coração. Como leão, nós admiramos a sua glória, mas essa glória se torna ainda mais impactante porque ele também é cordeiro. A glória infinita está mesclado com humildade cativante. Ele é leão e ele é cordeiro. Admiramos o leão porque ele é transcendente, mas nos impressionamos com o cordeiro porque ele é condescendente, ele tem compaixão de nós. O leão representa a justiça inflexível de Deus, mas justiça é essa que é temperada com a sua misericórdia. Cristo é o leão majestoso, mas Cristo é o cordeiro misericordioso. Cristo é o leão igual a Deus, mas ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. Em profunda reverência e submissão, ele se entregou por nós até a morte, e a morte de cruz. Cristo é o leão, Cristo é Deus. Ele é digno de todo o bem, mas ele teve a paciência como cordeiro de suportar todo o mal em nosso favor. Cristo é o leão que tem domínio sobre tudo, mas é o cordeiro que se submetia para fazer a vontade do Pai. Cristo é o leão em sua sabedoria desafiadora, mas também ele é o cordeiro na sua simplicidade encantadora. Cristo é o leão que tem poder para acalmar o mar, mas Cristo é o cordeiro que foi para a cruz para nos salvar. O Evangelho fala sobre esse Cristo. Se somos cristãos, quando a gente ouve essa mensagem, quando a gente ouve essa pregação, a gente se abraça em adoração, a gente se curva em reverência e a gente se levanta para servir. As diferenças se tornam mínimas, porque Cristo é glorioso. Agora, quando a nossa visão de Cristo é pequena, as diferenças se avolumam e se agigantam. Cristo é o conteúdo do Evangelho e ele é a base da unidade cristã. Origem, conteúdo. Em terceiro lugar, irmãos, nós veremos também que o Evangelho é a base da unidade cristã por causa do seu alcance. Peço que a igreja me ajude com a leitura dos versos 5 e 6, por favor. Por intermédio de quem quando o alcance é restrito, o engajamento não é amplo. Estou querendo filosofar, não, isso é extremamente prático. Quando nós focamos em um grupo e nas suas necessidades, como é que nós faremos todos os outros se engajarem? Quando nós segmentamos ou até elitizamos, muita gente vai se sentir indiferente a qualquer apelo. Quando nós entendemos que fazemos parte, ficamos dispostos e disponíveis a grandes envolvimentos custosos. Pense, por exemplo, nessa situação que está acometendo no nosso país. Talvez em outro momento pudesse haver rixa entre nordestinos e sulistas. Mas quando a gente vê aqueles irmãos passando por severas necessidades, nos colocamos no lugar dele, nós temos uma base comum, nós temos um alcance de interesse humanitário. Eles são parte de nós. Nós iremos nos mover em direção a eles. O alcance gera engajamento. Paulo vai mostrar que o Evangelho faz exatamente isso. O Evangelho não está restrito aos judeus. Lembre, começa com os judeus. Cristo é o rei prometido de Israel, vem da descendência de Davi, mas não para nos judeus, senão como é que Roma iria se envolver? O que é que eu tenho com isso? Mas veja, Paulo vai deixar muito claro que o Evangelho tem a ver com eles, que o Evangelho tem a ver com a gente. O Evangelho nos alcança, e o Evangelho alcança todos os povos, por isso que diz respeito a todos, por isso que o seu engajamento tem que ser igual ao seu alcance, que é amplo e não restrito. Paulo vai se colocar
como apóstolo para os gentios. O verso 5 vai dizer que, por intermédio desse Cristo, ele veio receber graça e apostolado. É como se ele voltasse ao tema inicial. Depois de explicar o evangelho, agora ele explica o que ele veio fazer. Lembra? Eu sou servo desse Jesus. Lembra? Ele me chamou para ser apóstolo. Lembra? Ele me separou para esse evangelho. Por isso que eu venho até vocês. Por amor do nome de Deus, eu venho até vocês. Verso 5. Para produzir obediência por fé entre todos os gentios. Interessante, né? Esse resumo da vida cristã. Obediência por fé. É obediência, tá certo? Eu me lembro das pessoas antigas e até alguns lugares do mais interior ainda fala-se assim, da lei dos crentes, né? Fulaninha agora é da lei dos crentes. De fato, você se submete a uma lei. Existe obediência. Os gentios que estavam distantes, seguindo os seus próprios caminhos, adorando as suas divindades, nos seus caminhos tortuosos, agora eles têm que se curvar diante do Senhor Jesus Cristo e obedecer. Agora veja o detalhe teológico aqui, totalmente evangélico. A obediência é por fé. Eu creio, eu recebo a promessa, eu confio na salvação, eu sou justificado pela fé. Paulo vai expor isso daqui a pouco, o verso 17 está já chegando. Uma vez que eu acredito nesse Salvador, que eu me rendo a Ele, que eu recebo a graça, que eu recebo a salvação, agora eu obedeço. Esse é o princípio. O que Paulo está dizendo aqui? O propósito de Deus agora é me enviar como apóstolo para sair pregando esse evangelho maravilhoso para os gentios, porque Ele quer salvar os gentios. Ele quer salvar campinenses, paraibanos, brasileiros. Ele quer salvar pessoas que um dia já estavam aí na sua adoração cega, na sua religiosidade, atolados em vícios e pecados, vivendo em rebeldia, em rebelião, na ignorância, nas trevas, mas Deus quis nos alcançar, trouxe pessoas para pregar o evangelho da salvação. O evangelho também foi para nós. Você lembra quando você se sentia fora disso? Alguns aqui já foram inimigos declarados da fé. Alguns aqui já debocharam dos crentes. Mas o evangelho era para você também, meu irmão. Ele te alcançou. E hoje você está dentro. Hoje você obedece pela fé. Olha o alcance do evangelho como é maravilhoso. E se a gente foi alcançado assim por esse Cristo, a gente tem que olhar para quem está fora e dizer: a esperança para você também. Deus salva os bêbados, os prostitutos, os religiosos, os orgulhosos, os avarentos, os idólatras, os viciados. Deus salva. Olha o alcance do evangelho. Compete a nós pregar, anunciar, espalhar essa semente. Ele termina dizendo, né? Verso 6. De cujo número dos gentios que irão obedecer pela fé, sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Igreja de Roma, quem diria, né? Na capital do promíscuo Império Romano, nesse antro de perversidade, Deus escolheu pessoas para a salvação. O evangelho chegou a vocês. Vocês amaram Cristo e vocês são de Cristo. É por isso que a gente está junto nessa missão. Onde houver cristãos, a família e a base missionária comum. A esperança e o dever de alcançar outros com essa pregação. Essa é a base da unidade. O alcance do evangelho. Assim como o seu conteúdo. Assim também como a sua origem. Por fim, vamos caminhar para a conclusão do nosso texto. Um último aspecto que Paulo menciona aqui nessa saudação são os efeitos do evangelho. Eles também são base comum para a nossa vivência cristã. Verso 7. Leiamos todos juntos. A todos os amados de Deus,
5 coisas aqui. 5 efeitos. Eu vou mencionar rápido. Primeira coisa, o Evangelho nos faz perceber o amor de Deus. Existe coisa que a gente precisa mais do que isso. Quando encaramos o nosso pecado, o nosso fracasso, quando sentimos as feridas de abandono e de rejeição, quando parece que a gente é uma poeira no meio desse mundo, e a gente é, só que é uma poeira que Deus amou e enviou o seu Filho para nos salvar. Somos poeira, que em Cristo somos pó de diamante. O Evangelho nos mostra como Deus nos amou. Esse é o primeiro efeito do Evangelho. A todos os amados de Deus. O segundo efeito, nós somos chamados para Deus. O Evangelho nos dá propósito. Não vivemos mais ao reboque das opiniões desse mundo, ao sopro das eras, mergulhados em indefinição e confusão. O mundo vive assim, o crente não deve viver assim. Você foi chamado para Deus, você foi chamado para o Evangelho, você foi chamado para envolver-se nessa obra. Você tem propósito. O Evangelho traz amor, o Evangelho traz propósito, o Evangelho traz graça. Graça sobre graça. Graça sobre nossas vidas. Graça que vem do Calvário, graça que vem de Cristo. O Evangelho nos dá paz. Talvez eu não esteja linkando aqui, mas se você for olhar o versículo, ele está na sequência, tá certo? O Evangelho traz paz com Deus. Traz paz conosco, traz paz com os nossos irmãos, traz o Evangelho da paz para ser anunciado nesse mundo. Olha tudo que o Evangelho faz e, por fim, o Evangelho nos liga a Deus em laços de paternidade. Um dia já estivemos alheios, alienados e sozinhos. Hoje nós temos um Pai que está no céu. Tudo isso pelo Evangelho. Por isso que ela é a mensagem sublime que nos une. Eu preciso falar para você que está aqui nessa noite, que ainda não usufruiu desses efeitos. O Evangelho é para você também. Você pode sair daqui dessa noite tendo paz com Deus, mergulhado na graça da salvação, ciente que Deus o ama em Cristo, com o propósito de viver para a glória dele, tendo um Pai que cuida de você. Você pode sair daqui nessa noite com essa salvação. Por isso que esse Evangelho é a base da nossa vida, é a base do nosso culto, é a base da igreja, é a base da nossa unidade. Por esse Evangelho vale a pena viver. Por esse Evangelho vale a pena morrer. Morrer de forma literal, inclusive, se necessário for. Hoje é dia das mães, né? Eu farei uma última menção aqui, exatamente a esse dia, como um exemplo de alguém que morreu pelo Evangelho. No primeiro século, muitos de nós, inclusive romanos, foram martirizados por causa desse Evangelho. Mas um dos casos mais tocantes é de uma mulher que tinha por nome Felicidade. Ela era mãe de 7 filhos. Era uma viúva que em 165 depois de Cristo foi presa sob a alegação de adorar a Cristo e não a César. Aquela mulher inicialmente foi torturada por causa da sua fé, mas ela não arredou o pé. Esse Evangelho vale a pena viver e morrer por ele. Só que depois, de forma muito cruel, os homens tomaram os seus 7 filhos e ameaçaram martirizá-los. A coisa mais terrível para o coração de uma mãe. Uma coisa é mexer com a sua vida, outra coisa é mexer com a vida que bate fora do seu peito. Mas essa serva do Senhor, ela tomou os seus 7 filhos e os exortou para que nenhum deles negasse a Cristo. E de fato, um após um, eles foram martirizados. E ela ficou por último. Nenhum dos seus filhos, nem as crianças menores negaram a Jesus. E ela mesmo perdendo todos esses filhos, a felicidade dela
estava no Evangelho. Por ele vale a pena viver. Por ele vale a pena morrer. Um dia nós encontraremos essa família de novo, com tantos outros queridos. Isso é por causa do Evangelho. Ele vem de Deus. Ele nos leva para Deus. O Evangelho fala de Jesus. E não há ninguém que se compare a Jesus. Ele não morreu por nós. O Evangelho tem um alcance tão maravilhoso, que ele alcance todas as áreas da minha vida e da sua vida. O Evangelho tem efeitos poderosos. Que ele seja aplicado na nossa alma, para que produza santificação e serviço e proclamação das boas novas. Ao longo dos próximos meses, que a gente mergulhe junto nesse Evangelho e que saia mais disposto a viver e a morrer por ele.